Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Olá! No bloco Empreendedorismo desta edição, teremos a presença do publicitário e escritor Armando Ribas Neto. A entrevista versará sobre a sua série de livros intitulada Marvin Green, com repercussão em nível nacional, que levou o autor a expor a obra de ficção nas principais redes de livrarias do país. O Bloco Direito recebe a promotora de justiça, a doutora Rosângela Correia da Rosa, que atua há uma década na Promotoria de Justiça Regional de Educação de Santa Maria. A sua representação frente ao Ministério Público na área da educação e os principais desafios enfrentados são pautas desta edição. A convidada do Bloco Saúde e Bem-Estar, a fisioterapeuta Aline Marian de Farias, aborda questões relacionadas à importância da fisioterapia como reabilitação e como prevenção, sua especialidade. E o Bloco Cultura conta com a participação do artista Joca Farias, que nos atualiza sobre seus projetos e shows musicais e nos prestigia com clássicos internacionais. Bloco Empreendedorismo. Um convite. Prefeitura Municipal de Santa Maria. Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. E Rede de Postos Aires. Há mais de 15 anos, oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Olá! Está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. O Bloco Empreendedorismo desta edição recebe o publicitário e escritor Armando Ribas Neto, diretor da agência Publicidade e Propaganda, que em breve comemora 3 décadas de bem-sucedida atuação. Armando é oriundo de uma família tradicional de Santa Maria, a família Ribas. Nesta edição, o Giornale destaca o seu protagonismo como escritor de literatura infanto-juvenil, com a série de livros intitulada Marvin Green. A obra estreou no ranking dos livros mais comercializados do Brasil na sua categoria, chegando ao 1º lugar. A história é ficcional, com profunda conexão com a cultura gaúcha, em homenagem às suas origens, onde o autor se utilizou de cenários espetaculares para uma história de magia. Uma grande honra ter a sua distinta presença aqui em nossos estúdios. Honra toda minha, por favor. Seja muito bem-vindo ao Giornale. Muito obrigado, olha, com muito carinho que eu estou aqui e com muito prazer para conversar com a minha grande amiga Giovanna, que eu conheço há tantos anos, talentosa, e que me recebe hoje para eu falar desse assunto que para mim é tão importante. Muito obrigada pelas suas palavras muito obrigado. Por tanta consideração. Armando Ribas Neto, o nosso Armandinho, como você é muito bem conhecido na cidade e no mercado publicitário. Estamos chegando quase nas comemorações de 30 anos de muito sucesso da agência Publicitar, que será em outubro. E na ocasião, o assunto será pauta aqui no Giornale. Tá bem, já fica obrigado. O convite. Muito obrigado, aceito. Que bom! Mas hoje vamos conversar sobre o seu protagonismo e o seu talento como escritor de livros infanto-juvenis. Sim. Queremos compreender como nasceu a sua inspiração pela escrita de livros infanto-juvenis. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, eu escrevo profissionalmente há 30 anos, como tu bem citaste, né? E a partir disso, já projetando o que eu gostaria de fazer depois que eu parasse com a minha atividade profissional, que ainda temos mais um tempo pela frente, mas isso vai ser assunto mais adiante. Mas eu achei que era importante eu já começar a pensar no que eu gostaria de fazer depois. E aí veio uma coisa que eu faço desde que eu sou criança, que é escrever. E eu achei que faltava, talvez, no meu currículo,
eu deixar uma história autoral. E para isso, eu fui atrás daquilo que realmente me encanta, que eu gosto, que é as coisas que sobre o qual eu leio, sobre coisas que eu gostaria de escrever, que é a literatura do fantástico, né, do realismo fantástico, que coloca histórias ficcionais dentro de um ambiente real, e a fantasia, né, que é a fantasia, eu costumo dizer que o leitor de fantasia ele não tem idade, né? Eu tenho leitores hoje da série de livros que vai literalmente, né, dos 8, 10 anos até os 80 anos de idade. O leitor de fantasia, ele é uma eterna criança, ele é um eterno sonhador, né, na cabeça dele. E por isso que eu escolhi essa temática e por isso que eu decidi deixar, digamos, como um registro autoral e como algo que eu gostaria de fazer no meu futuro próximo, né? Sim. A escrever não apenas um livro, mas uma série de livros, porque isso foi o que a história se apresentou para mim a partir do momento que eu comecei a escrevê-la. Iniciativa fantástica, né? Exatamente. A magia da leitura unida à magia da fantasia, né? Que desde sempre nos encanta e nos faz sonhar, né? Acalentando a nossa criança interior. Sem dúvida, né? sem Na dúvida. verdade. E a série Marvin Green, quantos livros contempla? E para posicionar o nosso telespectador, há previsão para novos lançamentos? Sim, a série, ela nasceu, como eu te disse, eu comecei a escrever a história, né? Sem pretensão nenhuma dela ser um livro ou dois, ou o que fosse, nem que fosse uma série. Eu queria contar uma história. E a partir do momento que eu comecei a escrever, eu vi que a história, ela não cabia em um volume só. Então, já naquele momento onde eu ainda estava escrevendo de forma independente, né, pensando eu mesmo lançar as minhas publicações, eu vi que a história caberia em mais de um volume. Então eu comecei a organizar ela para que ela pudesse contar aquela história de forma seriada, que cada parte dela ela tivesse um começo, meio e fim, ou seja, uma aventura completa, mas que ela fosse uma sequência. Não só eu sou um leitor de histórias de magia e fantasia, eu sou um leitor de série. E todo leitor de série, ele gosta desse modelo. Sim. Então, por isso que nós desenvolvemos ela como uma série. O que eu posso te dizer? Nós temos já hoje o primeiro livro lançado, ainda esse ano, e brevemente nós vamos ter o volume 2, que já tem título, chama-se Marvin Green e o Segredo da Sereia. E nós temos o volume 3, que já está planejado para abril de 2024, chamado Marvin Green e a Gaiola de Ouro. Terra, água e ar. Então, o leitor de série pode imaginar que talvez tenha mais coisa por aí nesses elementos, né? Isso é um grande planejamento, né? Você está investindo no segmento cultural, você tem um projeto de empreendedorismo que permeia, né? Tem um planejamento muito bem estruturado, com metas, pelo que se percebe, e tem todo um projeto empresarial envolvido, não é, Armandinho? Sem dúvida. E quanto a essa repercussão nacional do Marvin Green, que o levou a expor a obra nas principais redes de livrarias do país, como aconteceu? Pois então, a partir do momento que eu lancei a primeira parte do projeto, que ele foi de forma independente, né, foi muito mais a nível local e regional, né, e lançamos posteriormente já o segundo livro, né? Então lançamos o primeiro em 2019 e depois 2021. Nós tivemos uma repercussão muito positiva regionalmente, né? Que chegou à venda aí na verdade nós vendemos mais de 2.000 exemplares do livro só a nível local e regional. E isso chamou a atenção para uma editora, a editora Vitrola, uma editora gaúcha, que eu fazia questão que fosse, né, porque eu tive contato e convite de pelo menos mais 2 editoras do centro do país, mas eu achei que era importante que fosse alguém que me desse um projeto consistente. E foi o que a Vitrola me deu. Me trouxe para esse projeto de colocar o livro não só a nível local, mas nós estamos hoje em 3.500 pontos no Brasil, que isso é muito importante, né? Acho que é um orgulho para nós santamarenses, né? E acabou levando com que a gente ficasse agora nas últimas semanas em primeiro lugar na lista da Publish News, que é o ranking mais importante de livreiros, né? Que é o que orienta as compras dos livreiros, e ficamos agora recentemente em primeiro lugar na revista Veja, em termos de literatura infanto-juvenil, que também, olha, é uma grande conquista. Nós estamos à frente hoje Enorme se nós conquista. pegarmos o ranking ali, são grandes editoras e grandes títulos, né, de nível internacional, e nós estamos lá ocupando, pelo menos nesse momento, a primeira colocação. Parabéns, temos o escritor santamariense
da cidade de Codinome Cultura, né, que muito nos honra com suas obras, né, porque através delas Santa Maria ganha notoriedade em nível nacional e quiçá internacional, não é, Armandinho? Quem sabe? Temos um projeto para isso. Temos um projeto, né? É muito especial a sua participação, né? É muito especial para Santa Maria. Armandinho, que não bastasse você lançar os livros, você criou o chamado de expansão do universo do personagem. O que isso significa? É que assim, para quem é leitor de fantasia, né, vai saber bem o que eu estou comentando aqui. A expansão do universo é que o leitor de fantasia, ele gosta de alguma forma, especialmente o realismo fantástico, né? Ele gosta de sentir parte daquele objeto, daquele universo. Então aqui temos, por exemplo, a varinha. Ó. A varinha foi um objeto que, em primeiro lugar, eu precisava para mim, para eu contar a história. Então eu fiz a primeira varinha. Essa varinha sou eu que faço. E a partir disso eu fiz dezenas de outras, cheguei a tem de outras varinhas. Hoje eu tenho mais de 600 varinhas nas mãos aí de bruxinhos e bruxinhas aí pelos mais variados locais. E isso faz parte da chamada expansão do universo, entendeu, Giovana? Então não só a varinha, né? O vestuário, coisas a ver com a história do personagem, quem sabe possivelmente alguma questão audiovisual no futuro. Tudo isso, tudo é possível. Games, aplicativos, então tudo isso ao longo desses últimos 4, 5 anos, nós fomos preparando para quando o livro estivesse maduro para ir para o mercado, nós também tivéssemos todo esse contato, essa experimentação pronta para o leitor se engajar ainda mais na série. E vamos mostrar o livro aqui que você aqui trouxe aqui no Jornal para aqui mostrar está o livro. Para os não nossos apenas telespectadores. eu trouxe para mostrar aos telespectadores, mas trouxe esse livro para presentear minha querida amiga Giovana. Muito obrigada. Está dedicada a ti. Pela gentileza, muito obrigada. É muito lindo, realmente é todo planejado, né? Muito bom gosto. A muito capa, obrigado, né? Muito obrigado. Eu já tive acesso eu já fui nos seus lançamentos, né? Sim, então sem dúvida. Conheço já o trabalho. Giovana, muito querida, sempre apoiando as iniciativas culturais da cidade, não só a minha, como de todo mundo, né? Temos que apoiar, né? Isso nós precisamos disso. Nós temos que, é a nossa obrigação enquanto veículos de comunicação. Certo. Então você falava aí, e refere-se a tudo que permeia fisicamente a história, sim, que pode ser reproduzida fora dela. Exatamente, né? Para que o leitor ele possa experimentar a história fora da leitura, né? Que ele possa trazer para a realidade dele um pouco a história, e isso causa um engajamento na série, né? E a potencialidade que se abre a partir disso, né, de uma ficção, se torna relevante, podemos chamar de um legado literário, como conversávamos nos bastidores. Nós falamos bastante sobre isso. O que é o legado literário, né? Uma coisa que eu fiz questão é que todos os cenários do livro, né, fossem os nossos cenários. Então nós temos cenários aqui da nossa região, da nossa cidade, nós temos cenários da nossa capital, né? Então por quê? Porque eu achava importante que as pessoas, num dado momento, que lessem a história, que gostassem dessa história de ficção, se interessassem também em conhecer os cenários onde ela se passa. Claro. E que não fosse necessariamente cenários do exterior, né? Que isso, a gente sabe que Londres é maravilhoso, que Paris é sensacional, mas e nós? E eu, a partir da ideia de conceber o livro, eu fui visitar esses cenários e vi que eles eram tão ou mais encantadores do que esses que nós temos fora daqui. E realmente pode repercutir para uma coletividade, né? Sem dúvida. Essa história, a inspiração, né, através da história, a partir daí para infinitas possibilidades até de turismo, né? Por que não? Isso é o legado literário, né? Quando tu faz com que as pessoas passem a ter interesse num determinado local, né? Por exemplo, uma história que se passa num túnel abandonado que nós temos lá na boca do monte aqui, né? No próximo distrito, próximo aqui de Santa Maria. O que acontece? Se aquilo se torna parte de uma história relevante de ficção e que tu tem uma centena ou milhares de pessoas interessadas naquilo, ele pode se transformar, por que não, um ponto turístico, um ponto de interesse. Exatamente. Nós tivemos agora um trem turístico em Santa Maria, por que não a gente ter esses nossos pontos tendo atenção e tendo interesse das pessoas irem até lá? Exato, e a repercussão a partir daí transcende ao autor, né? Como não, sem dúvida. A história passa a ser do leitor, né? O leitor que conduz o autor, muitas vezes. Você já entregou a obra. É verdade. Para você, qual a melhor parte de toda essa construção literária, Armandinho? Qual a sua maior satisfação nesse processo de ser escritor?
Justamente o que a gente começou a falar agora há pouco, né, Giovana? Assim, eu acho que assim, independente de tudo que possa ter de repercussão, de ranqueamento, de posição, de mídia, de visibilidade, a troca com o leitor, isso que para mim foi uma coisa diferente, especial, até porque isso não é uma questão que eu tenha no meu dia a dia, né? Sim. Porque eu sou publicitário, eu tenho uma relação profissional com os meus clientes, não há dúvida, né? Mas é uma relação técnica. Agora, quando tu tem uma história e tu tem o leitor se apropriando da tua história, tu vê as próprias percepções dele ali. Eu costumo dizer, eu faço palestras hoje em algumas escolas, né, e converso também com leitores, né, eu vejo assim, ó, como a percepção deles hoje ajuda a nortear a sequência dos meus livros, né, e ajuda inclusive assim, ó, tem personagens nos livros que os próprios leitores que deram apelidos e nomes sem eles saberem. Mas eu vi que eu não tinha por que brigar com aquilo. Claro. Porque eu via que o leitor tinha se apropriado da história. Sim. Então, eu passo a escrever junto com eles. E eu acho que isso realmente é a grande satisfação que eu tenho em estar escrevendo histórias. E que maravilha o poder de um bom livro, né? A literatura, para além do entretenimento, propiciando a catarse, tão necessárias nesses momentos de dor, de tensões reprimidas, né? Onde você também estimula outros escritores, né? Sim. Certamente. Eu tenho uma questão que é muito especial, como eu disse, essa troca com os leitores, né? Eu tive depoimentos, né, de uma leitora em especial, uma moça que mora no Rio de Janeiro, é uma moça que já tem uma certa idade, talvez regule comigo de idade, tem filhos e tal, e estava com o pai doente. E o pai é santamarense. E ela um dia viu na internet lá o livro, né? E viu que o autor era da cidade natal do pai dela, que mora há muitos anos no Rio de Janeiro, e ela comprou o livro simplesmente por isso. E ela disse que aí passou por uma depressão profunda por causa da situação do pai, e que o livro ajudou ela a sair dessa depressão. E que, inclusive, hoje, em função do livro, do que aconteceu, ela voltou a escrever, coisa que ela tinha abandonado. Então, tu vê, ó, essa recompensa é uma pessoa que eu não conheço, isso talvez, não tem preço, talvez provavelmente nunca vá conhecer pessoalmente, eu só sei a história dela, só ouvi o depoimento dela que ela publicou na internet e fez questão que chegasse até mim, mas isso é uma recompensa que não há dinheiro que pague, entende? É uma sensação que o livro produziu para ela, claro, que o livro ajudou na vida dela, e é uma história de fantasia, é uma história simplesmente, o livro tirando ela daquela rotina. Exato. Que ela estava com alguma dificuldade, levando ela para esse mundo de fantasia, sim, onde ela conseguiu se reequilibrar e voltar mais forte. Sim, e ajudando a compreender essa complexidade existencial. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, realmente não tem preço. Né? Não tem preço. Deve ser uma satisfação imensa. Parabéns pelo sucesso, né? Muito obrigado. Também pelo seu engajamento em ações sociais, né, que eu tomei conhecimento, que são atitudes sempre admiráveis, né, ações sociais que envolvem também a literatura. Obrigada pela sua gentil presença aqui no Jornal e por nos permitir conhecer um pouco, né, sobre a sua trajetória literária. Foi realmente um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Giovana. Eu que agradeço a todos os leitores, né? Agradeço às pessoas, os veículos de comunicação, em especial a TV Santa Maria, que está me dando esse espaço, e a ti, que é minha querida amiga, e espero que todos vocês possam conhecer os livros, né? Conhecer a série, e que possam continuar apoiando, que a gente consiga levar o nome de Santa Maria mais longe através da literatura. Muito obrigada. E o Jornal, é claro, continua à sua disposição. Muito obrigado. A seguir, no bloco direito, a presença da promotora de justiça, doutora Rosângela Correia da Rosa. Volto em instantes. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural,
propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, hoje Hospital Covid. Reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Referência em cardiologia. Referência em radioterapia. Referência em reumatologia. Referência em oncologia. Referência em oftalmologia. Referência em cirurgia. Referência em neurologia. Referência no atendimento à Covid. E mais uma série de outras especialidades médicas oferecidas em nossos serviços próprios, além de contar com uma rede de serviços terceirizados em nossa própria estrutura ou em nosso entorno. O HCAA está pronto para atender a toda a região, proporcionando aos profissionais de saúde e seus pacientes e familiares segurança, qualificação, mais próximo de suas casas, com a mesma qualidade dos maiores centros de saúde. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Completo, ao seu lado. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo. Acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Racismo. Recentemente, nós tivemos uma alteração legislativa da Lei 14.532 de 2023. Essa lei, ela retirou a injúria racial discriminatória que estava no artigo 140 do Código Penal e inseriu na Lei de Racismo 7.716 e 1989. Qual é a diferença? Qual é o resultado prático disso? Então, hoje, uma injúria que é injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, em razão da etnia, da raça, da cor ou da procedência nacional, a penalidade é de 2 a 5 anos. E se alguém for pego em flagrante, for levado para uma delegacia de polícia, vai ser autuado. A autoridade policial não tem, então, poder para arbitrar a fiança, vai para o presídio, somente, então, a autoridade judiciária ou juiz poderá arbitrar a fiança. Então, foi uma evolução legislativa, porque é inadmissível que hoje ainda nós tenhamos manifestações e condutas racistas. Assista nos dias 20 e 27 de julho a cobertura completa do Jornale Giovana Felice TV Santa Maria, no especial de 9 anos da Confraria Felice.
Patrocínio: Pampeiro Volkswagen, Unicred Ponto Capital, Construtora Itaara e Pelens Assessoria Imobiliária. Apoio: Rede Super, Ótica Noal, Henk, Anderson Machado Consultor de Investimentos, Casa Cook, Brilhos e Fantasias e Blumenau. E uma outra novidade, né, é que estamos a partir de hoje lançando o Engenho das Massas, produzido por Norberto da Cas. Já é uma empresa que está bem constituída e bem montada em Santa Maria. Nós vamos ter vários tipos de massa, né? Tu vê aqui, a gente tem sorrentino de queijo brie com damasco, a gente vai ter sorrentino com só de caprese, sorrentino de queijos, e aí uma variedade enorme que vai ter tanto aqui no meu espaço, como a gente vai colocar em 5 locais em Santa Maria. Aproveite as nossas massas, também vão ter massas secas, e hoje então é o grande dia de lançamento de tudo. Bloco Direito. Um convite. Sul Contábil Assessoria Empresarial. A nossa convidada do Bloco Direito de hoje é a promotora de justiça, doutora Rosângela Correa da Rosa. Com uma década de reconhecida atuação junto à Promotoria de Justiça Regional de Educação de Santa Maria. Doutora Rosângela, natural de São Nicolau, Rio Grande do Sul, é formada em Pedagogia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI Santo Ângelo, e em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí. Realizou curso na Escola Superior do Ministério Público, em Porto Alegre. É mestre em Educação nas Ciências pela Unijuí. Durante sua carreira profissional, exerceu também a função de promotora do júri e da infância e juventude na comarca de Santo Ângelo. Ilustre presença aqui em nosso estúdio, seja muito bem-vinda, doutora Rosângela Correa da Rosa. Pois é, tudo bem, Giovana? Tudo ótimo, agradeço doutora. O convite, né, para estar aqui contigo, batendo um papo sobre a atuação da Promotoria Regional de Educação de Santa Maria, né, que foi uma promotoria que foi criada no Ministério Público em 2013, então estamos completando 10 anos aí de atuação. 10 anos de atuação, é uma satisfação tê-la aqui no programa, realmente, muito obrigada. Doutora, então vamos dimensionar a Promotoria de Justiça Regional de Educação de Santa Maria e o que ela objetiva. O Ministério Público tem 10 promotorias regionais de educação, né? E nós, aqui em Santa Maria tem a promotoria da região central, são 44 municípios atendidos, 9 coordenadorias regionais de educação que pegam o sistema estadual de ensino, né? Escolas públicas e privadas, e atuando principalmente na defesa do direito coletivo e difuso da educação, da política de educação. E a educação infantil, que é primordial, né? É o primeiro contato da criança com a experiência escolar, então ela engloba uma importante fase da vida, entre 2 e 5 anos, certamente que o Ministério Público tem um trabalho incessante, né, para manter as crianças nas escolas, essa sua área de cobertura. A educação infantil, ela é a meta 1 do Plano Nacional de Educação, né? O Plano Nacional de Educação é a nossa segunda legislação que traça um planejamento e estratégias que o Brasil tem que cumprir, todos os municípios, todos os estados, para o avanço da educação brasileira. E a primeira meta, né, tu falou na educação infantil, a meta 1 é a educação infantil. Na legislação atual,
tem que ser oferecido vagas para pelo menos 50% das crianças de cada município em creche, porque a creche não é obrigatória, mas a oferta é obrigatória, né? E atendimento da lista de espera também, quando existir. E todas as crianças de 4 e 5 anos na pré-escola, que a pré-escola lá, se a gente pensar nos idos, quando a gente ia na escola, era a partir dos 7 anos, né? Ia para o primeiro ano, a pré-escola ia quem queria, não era obrigatória. Exato. Hoje não, a pré-escola é obrigatória. Muitos estudos verificaram a importância dessa fase do desenvolvimento da criança e toda criança que completar 4 anos até 31 de março de cada ano tem que estar na pré-escola e tem que ter vaga para todos. Sim, e propicia, né, promove o desenvolvimento integral do indivíduo nos seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social, como um todo, não é, doutora? E sabemos que a escolinha é o espaço onde a criança socializa, né? É um universo que organiza a rede de cuidados sobre a família, né? Sobre toda a família. E a escola, a creche também, né, no atendimento integral, que é uma outra prioridade, que é uma outra meta, sim, ela também propicia que todos na família possam trabalhar, principalmente as mães, né? Então, a mulher que pode sair de casa porque o filho está bem cuidado, está bem atendido. Então, a promotoria tem feito esse trabalho com os municípios, porque são os municípios os responsáveis pela educação infantil, para que ampliem a oferta de vagas. Então, nós temos acompanhado desde a construção de escolas, né? Aqui em Santa Maria, por exemplo, a gente tem um acompanhamento dos últimos 5 anos no município, está na 4ª escola sendo concluída, né? Mas uma cidade que cresce muito, que tem uma demanda enorme, ainda lista de espera, tem compra de vaga. Então, nós temos, assim, uma reunião mensal com o município, né, para conversar e com outros municípios também, para o cumprimento e para verificar quais são os entraves, o que é possível fazer para melhorar, né? Isso a gente faz com todos os nossos municípios, né? Reunião com as secretarias municipais de educação, algumas vezes, quando é necessário, com os prefeitos e com as procuradorias dos municípios para cumprimento dessas metas. Sim, e são 44 municípios que estão sob sua coordenação? Isso. É isso? E também tem um trabalho que a gente faz, que são encontros regionais, que objetivam que os municípios troquem experiências, né? Olha, o que eu fiz para conseguir avançar, como é que um outro município está fazendo. E essa experiência é muito interessante. Chamamos as universidades para contribuir também, né? Agora, por exemplo, nesse mês a gente fez um grande encontro regional na UFSM, com participação dos professores também da área da educação e os municípios para discutir esses pontos, a educação infantil, a qualidade da educação infantil, porque não basta colocar a criança na escola como se fosse um depósito. Essa escola, ela tem que atender a princípios, tem que estar voltada, tem que ter professores qualificados, né? A educação infantil não pode ter alguém trabalhando com as crianças nas turmas que não sejam professor com formação. Claro. Então, essas questões, assim, é que a gente tem incidido para melhorar. Os objetivos, né? É um desafio, né? Um grande desafio. São grandes os desafios. E é uma organização diferenciada, não é, doutora? Porque ela é bem especializada. Ela é bem especializada, porque a gente trabalha com o direito à educação. Sim. Claro, entram outras áreas do direito constitucional, direito administrativo, né? Mas a garantia à educação para crianças e adolescentes na idade obrigatória é a meta principal, dos 4 aos 17 anos. Então, o papel da Promotoria de Justiça Regional da Educação de Santa Maria é gigantesco no que se refere a salvaguardar o direito à educação do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista social, né? Coletivo, né? Doutora Rosângela, em relação à educação infantil, né? Aprofundando mais sobre esse assunto que é considerada uma prioridade, quais as metas legais instituídas e como elas estão sendo cumpridas? A meta da educação infantil é que cada município atenda 50% das suas crianças de 0 a 3 anos em creche, né? E agora a gente tem um novo censo que a população em alguns municípios como maiores, que aqui nós temos Santiago, Cachoeira, Santa Maria,
essa população está aumentando, então o desafio do município aumenta, né? Porque ele tem que atender 50% dessa população de 0 a 3 anos. E às vezes municípios menores a população diminui, então é mais fácil atingir essa meta. Nós já temos muitos municípios que atingiram 50% em creche e 100% em pré-escola. A grande maioria dos municípios já atendem todas as suas crianças e fazem busca ativa, inclusive daqueles que não vieram se matricular e que não estão na escola. Muito importante termos essas informações para divulgar para a comunidade. E é relevante reafirmar que o Ministério Público realiza um monitoramento efetivo e um acompanhamento dessas metas do Plano Nacional de Educação. É um mapa que oferece toda a região, mostra toda a região, é um trabalho do Ministério Público como um todo, um mapa social, não é, doutora? Que fala também não só de educação, mas de saúde, de segurança, e a partir daí o acompanhamento do Ministério Público. O mapa social foi um instrumento que foi desenvolvido também, acho que ele tem em torno de 10 anos no Ministério Público e que vem sendo aprimorado, né? E onde ele traz dados de cada município do Rio Grande do Sul. Então, cada um pode abrir ali sobre todos os municípios. Todos os municípios nessas 3 áreas que são as nossas áreas de estratégias do Ministério Público do Rio Grande do Sul: educação, saúde e segurança, de trabalho. Perfeito. Então dá para saber ali o que cada município tem. E por ali a gente acompanha ano a ano o quanto os municípios estão crescendo. Esse Plano Nacional de Educação que eu falei, ele expira em 2024, então nós precisamos ver se o município vem num crescendo de cumprimento dessa meta. Mas o que é importante é que toda a população pode acompanhar também, claro. Né? Tu abre lá no site do Ministério Público, com acesso livre para a população, e consegue ver qual é a realidade do teu município. Ótimo. Doutora Rosângela, referente à educação inclusiva para crianças com deficiência, quais as preocupações do Ministério Público neste sentido? Como os municípios de abrangência estão correspondendo a essas necessidades, em especial o município de Santa Maria? Bom, a educação, ela não pode mais ser um improviso, né? Cada gestor resolve fazer alguma coisa e vai fazendo. Então, o Plano Nacional de Educação tem uma meta para a inclusão escolar das crianças e adolescentes com deficiência, que é a meta 4, né? E ela diz que preferencialmente esses alunos eles têm que estar na escola. Eles não podem ficar em casa, por exemplo, segmentados, separados, né? E nem devem ficar em instituições que sejam só para pessoas com deficiência. Eles têm que conviver e todas as pessoas têm que ajudar. Cada ser humano é diferente e tem que se desenvolver. E é integrado que a gente se desenvolve. Esse é o entendimento da nossa Constituição Federal e do Plano de Educação. Mas para isso precisa ter condições. Por exemplo, se eu tenho um aluno que é cadeirante, a escola tem que ter acessibilidade. Claro. Ou pode ser que tenha um pai que é cadeirante que vai na escola para levar seu filho. Então, todos os espaços públicos têm que ter acessibilidade física, tem que ter condições, se a criança tem dificuldade para se locomover ou para fazer a sua higiene, se alimentar na escola, precisa um profissional de apoio, que esse é um grande desafio, é ter profissional de apoio para as pessoas. Esse monitoramento, né? Chamado monitoramento. Chamado monitor também, é isso. Às vezes, profissional de apoio é o termo que a lei usa, mas, mas alguns chamam monitor, né? Eu diria que hoje a busca de profissional de apoio é o que mais tem ajuizamento de ações, né? Porque as famílias não conseguem e terminam ajuizando ações. E a gente tem incidido e também discutido a qualidade desse profissional, né? Não é qualquer pessoa que pode ir lá, ela tem que ter uma capacitação, porque não tem uma formação prévia, ninguém se forma monitor, mas pelo menos ela tem que ter uma formação pela gestão pública para que ela possa fazer esse acompanhamento, né, atender bem essa aluno. Pessoa, entender as dificuldades e limitações que tem, né? Claro. E esse apoio é muito importante para o professor também, né? Para que ele possa atender todos os alunos, atender a turma, ter alguém que possa fazer aquela atividade, aquela especificidade. Sim, para o andamento, né, de todo... Mas tem outras coisas, né? Por exemplo, se tiver um aluno que tem uma deficiência visual, ele pode precisar de um atendimento em braille. Claro. A escola tem que ter uma sala de recursos com um professor de educação especial, que aí ele é especializado para atender no contraturno esses alunos e oferecer. Então, todo esse sistema a gente faz uma fiscalização e também uma discussão com os profissionais sobre a importância, com os profissionais, sempre eu digo gestor, né? Daí,
secretários de educação, a conscientização sobre a importância de fazer esse atendimento efetivamente. É um compromisso social enorme fazer-se cumprir as obrigações, né, tanto na rede estadual quanto municipal. Quanto na rede municipal. Quanto aos direitos das crianças com deficiência. Desenvolver a prática da inclusão, e percebe-se que o Ministério Público, né, através das suas colocações, tem sido incessante neste ponto, né, neste sentido. Crianças com diferentes necessidades precisam também de atendimentos diferenciados, né, na proporção da sua limitação, através do monitoramento, né? E hoje nós temos uma questão interessante que não é só as crianças, né? Porque a inclusão começou desde a Constituição de 88 no Brasil, né? Então muitos alunos hoje estão no ensino médio, outros estão na universidade e os desafios continuam, né? Porque se um aluno vai para a universidade tem que ser acessível, ela tem que ter essas condições. Se ele vai para o ensino médio, a escola de ensino médio também tem que ter o profissional de apoio, ela tem que ter a sala de recursos, tem que fazer a adaptação do material. Esses dias eu atendi uma menina que ela precisava de intérprete de Libras, porque para poder entender o que os professores falavam na escola, e não tinha. Então aí ela não conseguia acompanhar o ensino médio. Às vezes é um transporte escolar adaptado, né? Então essa demanda hoje ela está aparecendo muito nas escolas de ensino médio, porque esses alunos estão chegando no ensino médio. Isso antes não existia, né? Então é para todas as etapas. Para todas as etapas do desenvolvimento educacional. Sim, né? Inclusive a universidade. Inclusive a universidade. Doutora, como o Ministério Público tem se manifestado diante da violência nas escolas, um tema tão recorrente nas grandes mídias? Giovana, uma reflexão importante que é assim, ó, que a gente tem observado nos casos que têm acontecido em qualquer lugar do país e em outros lugares, é que os alunos o ser que volta, né, o sujeito que volta para a escola para atacar a escola, geralmente ele foi um aluno excluído da escola, né? Ele teve que sair da escola, ele teve problema na escola, ele sofreu bullying na escola. Então, acho que isso traz uma reflexão importante do que efetivamente está acontecendo, né? Como as escolas estão acolhendo aquela pessoa que tem uma dificuldade, às vezes até de interação social. Sim. Então, o que nós temos trabalhado? Desde a criação da Promotoria Regional de Educação, a gente tem feito um curso de formação que se chama Educação Entrelaçando Redes, para os profissionais da educação e também os que se relacionam com a educação, saúde, conselho tutelar, pessoal da assistência social, né, e outros parceiros da gestão pública. Porque tudo está interligado. Porque todos trabalham com a escola, né? Eles atendem os alunos, atendem as famílias, fazendo uma formação em práticas restaurativas, que procura trabalhar a comunicação não violenta e uma outra forma das pessoas se relacionarem. Nós acreditamos muito que mudando essa realidade, mudando a forma das pessoas se portarem e a visão que elas têm de mundo, a forma, tornando a escola mais acolhedora e os serviços mais acolhedores, isso não vai acontecer. Aí tu vai me perguntar, tá, mas daí vocês aqui na região, em Santa Maria, não tem violência, não teve essas situações de ameaça? Nós tivemos, mas elas foram diferentes, porque a rede conseguiu rapidamente se organizar, acolher, encaminhar. Não é um milagre, né? Isso é uma construção em que se faz. É um trabalho incessante. É um trabalho incessante. Além da formação, a gente tem um grupo de estudo que os profissionais vêm uma vez por mês trabalhar, se reunir, organizar, como uma forma de construir uma outra possibilidade, digamos assim, né? Uma sociedade mais harmônica. Né? A escola, né? A equidade. O diálogo, né? Como um meio, assim, quer dizer, às vezes o problema que tem nem é tão grande, mas as pessoas não se escutam, ele vai aumentando, né? Vai ganhando proporção. Isso. E a gente termina usando essa técnica dos círculos, né? Inclusive, às vezes, para resolver processos e situações de investigação na promotoria, né? Sim. Teve uma situação que a gente tinha uma discussão com o município da lei do piso do magistério, uma questão bem objetiva, e nós fizemos um grande círculo no município, no gabinete do prefeito, com o prefeito, vereadores, sindicato, né? Representação da Secretaria de Educação, e quando terminou todo mundo falar e colocar o seu ponto de vista, não eram muito diferentes
frente, né? E se teve um encaminhamento ali, sem processo, sem nada. Tem muitas histórias bacanas. Na época das ocupações das escolas, né? Aqui em Santa Maria a gente conseguiu construir com os estudantes a retirada das escolas, sem uso de violência, sem uso de força policial, que foi necessário em muitos lugares do Brasil, realizando círculos e conversando sobre as demandas que eles tinham e os encaminhamentos, e com participação da Procuradoria do Estado, com participação do gestor, da Coordenadoria da Educação, da escola, dos alunos, numa situação assim diferenciada, porque geralmente é a força da lei nesses momentos, né? E para a gente é um aprendizado maravilhoso, assim, tu vê que de uma outra forma, com diálogo, tu pode encaminhar e resolver os problemas. Através da comunicação, do diálogo, né? Trazendo soluções aí para questões desde as menores até as mais complexas. Isso. Mas precisa, sim, tem muito investimento em formação nesses anos todos. Nós já temos mais de 1000 pessoas formadas na região, né? O pessoal de toda a região faz o curso. É realmente um trabalho. Participa, muito interessante. De conscientização, né? E de muitas estratégias, né? Nós temos uma assessora, a Isabel Cristina Martins, que ela é professora universitária também, que ela trabalha especificamente com isso, assim, com essas formações, com fazer os círculos. Então, tem um investimento muito grande, assim, da promotoria nesse trabalho. Claro, e da força humana, né? Da força dos profissionais. O meu sonho é que a gente consiga fazer um curso desses para pais, sabe? Porque eu acho que também precisa, né? Dentro da família, como dialogar, mas ainda não chegamos nesse auxiliar nível. Muito, né, a situação. A prática restaurativa, então, está sendo uma bandeira muito forte, levantada pelo Ministério Público da Educação de Santa Maria. Esse trabalho de comunicação inteligente, né? Conforme você está falando, de acolhimento, realmente transforma, é transformador. Parabéns por esse trabalho que o MP vem desenvolvendo. Doutora, muito obrigada pela sua valorosa presença aqui em nossos estúdios, esclarecendo temas de extrema relevância para a comunidade, bem como informando, né, com transparência a atuação do Ministério Público com a responsabilidade na educação tanto do município quanto do Estado. Foi realmente um privilégio tê-la aqui. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço e volte sempre. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da fisioterapeuta Aline Marian de Farias. Volto após o intervalo. Dentre os projetos arquitetônicos realizados pela Arquia, hoje apresento para você essa residência com arquitetura moderna. Foi projetada com grandes vãos para uma ótima ventilação e iluminação natural, pé direito duplo e integrada à natureza. Na Arquia Empreendimentos, seus planos são nossos planos. Venha conhecer o nosso trabalho. Tendência, estilo e elegância estão presentes na curadoria da M. Pilau, trazendo marcas consagradas e com exclusividade Viviane Fourrier. O vestir-se bem, além de oferecer uma bela aparência, reflete a sua forma de expressão e transmite confiança. Na M. Pilau você encontra as últimas tendências em moda e acessórios. Venha nos visitar e escolha o look que mais combina com você. M. Pilau, no Santa Maria Shopping Térreo Pasqualini. Oi, Rolls! Bem-vindo à geração W do SUV. A geração de quem quer mais tecnologia e mais tempo com os amigos. A geração de quem quer mais liberdade. A geração de quem quer mais design, mais potência na subida e mais finais de semana. É a geração de quem quer tudo isso e muito mais. T-Cross, Taos e Nivus. Seu próximo SUV é mais que SUV, é SUVW.
Volkswagen. Assista nos dias 20 e 27 de julho a cobertura completa do Giornale Giovanna Felice TV Santa Maria, no especial de 9 anos da Confraria Felice. Patrocínio: Pampeiro Volkswagen, Unicred Ponto Capital, Construtora Itaara e Pelens Assessoria Imobiliária. Apoio: Chefe Norberto da Cas, Yara Lima Decorações, Tâmbara Assessoria e Cerimonial, Lu Festas, Chopp Santa Madre, Iriarte Uniformes, Velho Amâncio Vinhedos e Vinhos e Cirila Refrigerantes. Fala pessoal, sou Henrique Schneider, diretor da Escola Museartes, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma novidade, o nosso novo projeto, o Musipark, que é um estacionamento ao lado da nossa unidade no centro de Santa Maria, na Júlio de Azevedo, onde foi um pedido dos nossos alunos que sempre gostariam de ter um lugar para estacionar. Então a gente tem hoje um convênio que serve tanto para os nossos alunos quanto também para as lojas em redor. Além disso, peço para que vocês fiquem ligados, que a gente vai trazer novidades e a gente vai anunciar para vocês que além do estacionamento, a gente vai ter música com certeza, entre outras coisas. O processo de criação de uma letra, geralmente, né, claro que isso aí não é regra, cada compositor tem a sua sistemática. Eu vou falar da forma que eu trabalho e acredito que a maioria dos letristas também componha dessa forma. A gente, obviamente, tem que ter um tema interessante, o tema é fundamental e em cima dele a gente vai começar a letra com uma introdução. E aí a gente vai desenvolver o assunto meio que parecido com uma redação. Depois, geralmente, essas letras elas têm refrão, que aí seria o ápice da música, e vindo na parte final aquele fechamento, em que nós temos que deixar aquela mensagem final, tem que ser algo forte. E eu não abro mão de sempre trabalhar com muitas rimas, né? Rima e também métrica. A métrica é algo fundamental para que a melodia possa ser perfeitamente colocada em cima da letra. A coleta seletiva em Santa Maria já começou. Isso mesmo! Pela primeira vez na história, a nossa cidade tem um serviço de destinação de resíduos sólidos. Quer saber que dia o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro? Ou então, como organizar a separação de materiais recicláveis no seu condomínio? É só acessar santamaria.rs.gov.br/descarte legal. Cuidar do meio ambiente é responsabilidade de todos nós. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e Unimed Santa Maria. Voltamos com o Giornale. O Bloco Saúde e Bem-Estar conta com os esclarecimentos
de quem é referência na área da fisioterapia há 16 anos. Vamos conversar com a fisioterapeuta Aline Marian de Farias. Formada em fisioterapia pela Universidade Franciscana, atual UFN, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória pelo Colégio Brasileiro de Estudos Sistêmicos, CBES. Pós-graduada em fisioterapia traumato-ortopedia pela Uningá e pós-graduada em fisioterapia pélvica pela Faculdade Inspirar de Porto Alegre. Atuou na Clínica de Serviço de Reabilitação Médica, anexo ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, pelo período de 6 anos. E na 4ª Coordenadoria de Saúde de Santa Maria, sendo que desde a sua formação presta atendimento domiciliar personalizado na área da fisioterapia. Um privilégio ter a sua notável presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo à Jornale, Aline Marian de Farias. Obrigada, eu agradeço o convite, né, para poder esclarecer e explicar um pouco mais sobre esse mundo da fisioterapia. Muito obrigada, Aline, por estar aqui. Certamente vai ser uma entrevista bastante esclarecedora. E desde a sua formação, ou seja, há 16 anos, né, e o tempo passa tão rápido, você presta atendimento domiciliar personalizado. Vamos informar sobre essa sua larga experiência na área da fisioterapia. Então, a minha faixa etária, né, que eu atendo, a maioria dos pacientes é a terceira idade, né? E, claro, tem de várias idades. A terceira idade é mais porque a dificuldade na locomoção, né? Muitos moram, às vezes, em apartamentos que não tem elevador, né? Já fica difícil também. Também tem as pessoas que trabalham até mais tarde, né, lá pelas 19 horas, e muitas clínicas já estão já não estão mais funcionando, né, esse horário, a maioria, né? Então eles optam por fazer o atendimento domiciliar. E ele em casa é mais cômodo, eu sempre falo, né, tá no cantinho, tá ali, e é diferenciado, é específico, é para a pessoa ali, né, exclusivo e direcionado. Então pode ser trabalhado diversas técnicas, as mesmas que é trabalhado nas clínicas, pode ser trabalhado na domiciliar também, né? Onde tudo a clínica é levado até a casa do paciente, né? Você se desloca até o paciente para fazer o atendimento. Isso aí. E como funciona? Você recebe o diagnóstico dos médicos e segue as recomendações para o pronto restabelecimento daquele paciente em questão, é isso? Eles vêm através de mim pela indicação de alguns médicos, né? Traumato, por exemplo, prótese de joelho, pós-operatório, prótese de joelho, de quadril, os geriatras, pneumologistas, reumato. Então, tem várias especialidades, né, que me chamam para poder acompanhar os pacientes dele. Então, eu estou sempre dando o feedback, entrando em contato com eles também para poder dar o retorno, né? Sim. E eles veem como é que está a evolução do paciente. E você falava da comodidade, né? Interessante o conforto que esse método de atendimento tão personalizado oferece, né? Especialmente em pacientes com dificuldade de mobilidade, como você bem citou, né? E além, é claro, dessa flexibilidade de horários, né? Sim. Flexibilidade de horários. Sim. Então, muitos optam por isso, né? Pela praticidade de estar em casa, né? Pelo conforto. Então, tem muitas pessoas que teriam a possibilidade de ir em alguma clínica fazer, mas eles optam por esse atendimento exclusivo, né, em casa. Sim. Aline, diante de várias pós-graduações, né, concluídas, qual o seu maior foco de atendimento? Pois então, eu fui fazendo, né, com o passar dos anos nos atendimentos, eu fui notando a necessidade de ir me especializando conforme a demanda, né? Eu comecei a trabalhar numa clínica terceirizada, né, que é anexo ao Hospital de Caridade, e notei a necessidade de fazer a fisioterapia cardiorrespiratória, especialização. Então, no hospital é trabalhado muito a parte respiratória, né, pré e pós-operatório, direto. Então, essa área foi a que me apaixonei de primeira, né? Então... E é tão bom trabalhar, né, com aquilo que a gente gosta, né? Isso.
Eu acho que tem que ser assim sempre, né? Isso, e a área da fisioterapia respiratória nunca esteve tão alta agora, né, com o Covid. Sim. Né? Então, além da parte respiratória, eu atendi muitos pacientes pós-CTI que ficaram, né, com às vezes algumas sequelas da parte motora, parte física, que também é trabalhado. Então, a parte de traumato, né, também engloba, sempre tem, por exemplo, um pós-operatório de cirurgia de prótese de quadril, tem que ser trabalhado sempre a fisioterapia respiratória antes, depois a parte motora, né? E algumas idosas também se queixam de incontinência urinária, e lá vai eu fazer especialização em fisioterapia pélvica, né? Claro. Então também... E é dessa forma que você vai avançando, para né, nos poder estudos. Dar o melhor atendimento possível Claro. para o paciente mais vasto, além dos cursos, né, que se faz. Sim. Né, E que tem que estar sempre se atualizando. Aperfeiçoamento constante, né? Isso. Então as demandas fizeram com que você se especializasse nessas determinadas áreas para corresponder à expectativa. Isso. Então, dos pacientes, das pacientes, tratando problemas crônicos, né? E tratando problemas agudos também. Isso. Diversas áreas. Tem pacientes que eu atendo domiciliar já faz 5 anos mais, né? Então, já trabalha, que tiveram alguma patologia, tiveram São algum problema, do sistema musculoesquelético. Isso, mas continuam, né, mantendo para poder não perder o ritmo, né? Para trabalhar a parte do equilíbrio, tudo, né? E você atende em qualquer estágio que o paciente se encontre? Qualquer estágio, atendo acamados também. Isso é interessante informar. Isso, acamados também, né? No pós-operatório, no hospital atendo também, logo no pós-operatório. Então, a fisioterapia tem esse leque, né, de opções que pode ser ofertado para a pessoa, para o bem-estar. Né? Isso é excelente. Aline, vamos informar para quem está nos assistindo quais os principais benefícios alcançados pela fisioterapia. A fisioterapia, ela tem várias opções, né, de tratamento. Então, a gente não usa uma técnica específica para para uma pessoa só, a gente usa várias, né? Por exemplo, uma pessoa que faz alguma cirurgia sempre precisa da parte da fisioterapia respiratória. Sim. Né? E os benefícios são muitos, né? Quando eu chego em casa, na casa da pessoa, eu não vou tratar só aquela dor, aquela queixa da pessoa, né? Eu vou tratar tudo, observar como é o sono dela, se ela dorme bem, como funciona o intestino, isso tudo influencia. Também trabalha a parte de postura, como senta, como deita, né? Já observo se tem algum tapetinho no chão para ver se não vai ter risco de queda, né? Oriento os devidos cuidados. Isso, oriento os familiares, oriento os cuidadores, principalmente se tem cuidadores. Eu já dou uma aula ali para orientar como eles lidarem com a pessoa idosa, zelo, né, pelo paciente. Como tirar da cadeira de roda, como botar, tudo isso, né? Então, é trabalhado várias técnicas em um atendimento só. Ou seja, para o fortalecimento, treino de equilíbrio, condicionamento físico, e com a expectativa de vida aumentando, né? Conversávamos sobre isso, né, nos bastidores, e essa realidade requer profissionais bem mais preparados, né, para o público idoso. E melhorar a qualidade de vida, né? E não precisa a pessoa... Atuar na área da geriatria é muito mais cuidado, mais cautela, como você está dizendo, né? Muito mais carinho. A medicina hoje em dia está adiantada e a fisioterapia vai acompanhando, né? E cuidando, e trazendo as soluções, né? O idoso, ele tem o seu desgaste ósseo, né? E pode passar por uma cirurgia de quadril, né? Já falado anteriormente. E também tem a parte das gestantes, não é, Aline? Das gestantes também, na parte da fisioterapia pélvica, né? Então, a fisioterapia pélvica é uma das... Eu acho que ela está vindo com tudo nessa parte do parto normal, né? Então,
prepara o organismo, prepara o assoalho pélvico para poder receber o bebê. É um acompanhamento, né, durante a gestação. Durante toda a gestação. E o pós-parto também, né? No pós-parto. Ou e puerpério. no durante também, às vezes, né? Durante. E aí acaba a pessoa se preparando todo o corpo, não só o psicológico, né? Claro. E vendo aquele corpo mudar e tudo muda, então tem que realmente ser trabalhada a parte do assoalho pélvico. Né? Isso é preponderante. Isso. Né? Aline, na condição de fisioterapeuta, quais são suas orientações finais e considerações para os nossos telespectadores? Então, eu sempre oriento prevenção. Né? Se foi o tempo em que o fisioterapeuta era só para tratar, né? Hoje em dia prevenir, né? A palavra seria a chave, prevenção de lesões, prevenção de quedas, né? E então a parte de corresponsabilização da pessoa que está sendo acompanhada, né? Não adianta, eu sempre falo, é 50% o fisioterapeuta e 50% a pessoa, o paciente. Né? Então, se a pessoa ela tem que se comprometer com aquele tratamento. E aderir àquele tratamento, onde a pessoa adere melhor o tratamento, a eficácia é muito maior. A eficácia e os resultados são bem melhores, né? Com certeza, é o comprometimento de todos, né? Sim. Não adianta você se deslocar com todos os seus equipamentos, né? Se o paciente não contribui para a sua melhora, não é? Então tem que contribuir em tudo, né? Isso é fundamental. Então, a principal orientação que fica aqui no jornal é a prevenção. Isso. Fisioterapia não cumpre tão somente o papel da reabilitação, né? Mas também da prevenção, evitando futuras complicações físicas, né? Isso e possibilitando saúde e bem-estar ao paciente. Obrigada, Aline Marian de Farias, né, pela entrevista bastante esclarecedora sobre a área da fisioterapia, especialidade tão necessária para o nosso bem-estar do corpo e também da mente, porque é necessário trabalhar tanto o corpo quanto a mente, né, para o nosso bem-estar geral e harmônico, não é verdade? É isso aí, muito obrigada pela oportunidade e fico à disposição, qualquer dúvida que tiverem, estou aí. Muito obrigada, foi um grande prazer recebê-la aqui no Jornal e volte sempre. Obrigada. Confira no Bloco Cultura a participação do artista Joca Farias. Volto já. Assista nos dias 20 e 27 de julho a cobertura completa do Giornale Giovanna Felice TV Santa Maria, no especial de 9 anos da Confraria Felice. Patrocínio: Pampeiro Volkswagen, Unicred Ponto Capital, Construtora Itaara e Pelens Assessoria Imobiliária. Apoio: Ricardo Barros e Banda, pianista Anderson Fracalossi, DJ Jeff Lee, DB Sonorização, Bolzan Áudio, Serpa Entretenimento, Léo Bartender e Água na Boca. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so... O Verdito ele surge como um grande desafio, na verdade. O Fernando e o Jean nos convidaram para trazer a carniceria aqui para o Vita Center. E a gente parou, pensou, analisou, estudou, será que a carniceria é a melhor proposta aqui? E aos pouquinhos assim a gente foi analisando o espaço, analisando o ponto, e entendeu que era necessário construir um outro nome, uma outra marca, um novo conceito. E foi assim que surgiu o Verdito, como um espaço e um lugar que conversasse com toda a proposta do Vita, assim, que tivesse realmente uma experiência mais leve, mais sutil, que as pessoas pudessem, ao mesmo tempo que estão cuidando da sua saúde, pudessem sair e comer com tranquilidade, com leveza, com sutileza, comer bem. Então é dessa forma que a gente começa a pensar um pouquinho no Verdito.
E junto com isso, assim, a carniceria a gente sempre trouxe muito a preocupação com a experiência do cliente. E o Verdito ele não deixa de ter essa preocupação também, de um jeito diferente. Mas também estamos olhando sempre para como vai ser a experiência das pessoas que chegam aqui, assim, que elas possam comer bem e ao mesmo tempo respirar, dar uma olhada, dar uma desopilada daquilo que é a nossa rotina e o nosso dia a dia. I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place, I feel my heart erase. Bom, a proposta do Verdito, na verdade, nasceu com a intenção da gente trazer uma comida de verdade. E é importante a gente falar que comida de verdade, comida saudável, que tenha um valor nutricional alto, ela não precisa ser uma comida diferente, né? Ela precisa ser aquela comida nossa de todo dia, de um arroz, de um feijão de qualidade, até porque essa combinação, nutricionalmente falando, é muito importante para a nossa alimentação. Então foi o que a gente pensou, trazer aquilo que a gente queria comer em casa, para comer aqui no Verdito, escolher produtores que fossem produtores locais, porque a gente pode ter produtos sazonais e esses produtos eles têm um teor nutricional mais importante. Então foi essa a nossa primeira ideia, né, de trazer uma comida que a gente tivesse em casa, mas que fosse aqui nesse centro para todo mundo usufruir. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. O Verdito ele está aberto de segunda a sábado, das 11 às 2h30, com o nosso buffet, que está lindo, maravilhoso, das 2h30 até as 11h30 com o nosso cardápio à la carte. Então dá para vir comer um risotinho, uma massa, um prato executivo às 4 da tarde ou às 10 da noite, a gente vai estar pronto para recebê-los. Esperamos todo mundo, venham conhecer o Verdito. Na busca constante para fidelizar os seus clientes, a rede de postos Aires investe em uma infraestrutura diferenciada, prezando sempre pela qualidade dos combustíveis, preços competitivos e pelo bom atendimento realizado por uma preparada equipe de colaboradores. Na rede de postos Aires, os profissionais são treinados para executar um trabalho ágil e eficiente, buscando bem satisfazer todas as necessidades de produtos e serviços oferecidos. Enquanto utiliza os serviços dos postos e abastece o seu veículo, você também pode consumir os produtos da loja de conveniência, como lanches e bebidas. E a cada troca de óleo do seu carro, os postos Aires presenteiam você com um brinde especial. Com a credibilidade costumeira de mais de 15 anos de experiência, a rede de postos Aires está localizada estrategicamente em 5 endereços para melhor atender você. Bandeira Shell em 2 endereços em Santa Maria e também em Jaguari. Bandeira Ipiranga em Camobi e Bandeira Rodóio em São Vicente do Sul. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel?
Para ter sucesso no agro, é muito importante também começar com uma boa semente. A semente, identificar a cultivar certa para a lavoura, porque tem vários tipos de solo. O tipo de solo que é um pouco mais fraco, que precisa de uma correção, você coloca a palhada no inverno para não compactar o solo, depois coloca uma variedade que de maior crescimento. Porque o tipo de variedade, a escolha da variedade e a fórmula de adubação com análise, então a tecnologia chegou para ser usada. E quem usa a tecnologia adquire mais produção, mais conhecimento e hoje tem a biotecnologia e diversos processos para agregar cada vez mais produção nas propriedades das cultivares plantadas. Bloco Cultura. Um convite. Museartes, Centro de Educação Musical. Norberto da Cas Lounge, novo espaço para eventos. Estúdio de Beleza Robson Dávila. Acessórios e looks M Pilau. E Tecnosom, instalação de som e alarmes. When the night has come and the land is dark and the moon is only light we see, no, I won't be afraid, so I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I won't cry, so no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, oh, stand by me, stand by me. Whenever I'm in trouble, oh, stand by me, whoa, stand by me, stand by me. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away and pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything I own, you got it, babe. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about it tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the things you do.
got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it, babe. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all. O bloco Cultura de hoje apresenta clássicos internacionais na voz e violão de Joca Farias, o nosso convidado desta edição. Formado em administração na Fundação Universidade de Rio Grande, a FURG, com pós-graduação em marketing na PUC, Porto Alegre. Durante sua trajetória musical, integrou a banda Agito Capilar por 7 anos, banda que se apresentou em vários estados brasileiros. Há mais de 20 anos, o artista é prestigiado em bares tradicionais de Santa Maria, com projeção em eventos corporativos em várias regiões do estado. Um imenso prazer recebê-lo aqui no Jornale. Sua participação foi em 2021, agosto de 2021, e conversamos muito a respeito da sua trajetória profissional naquela ocasião. E hoje você nos prestigia com clássicos internacionais. Prazer é todo meu, né? Estar aqui novamente e sempre muito bem recebido. Muito obrigada. E é isso aí. E na outra ocasião nós falamos sobre algumas coisas da pandemia, agora nós vamos falar das atualidades. Né? Exato, nós estamos num novo momento. Um novo momento. Joca, como estão acontecendo os shows, né, neste novo momento, passados quase 2 anos? Como você está vivenciando este momento atual, né, na trajetória musical? Aconteceram algumas coisas que foram primordiais para algumas mudanças. Então eu investi um pouco mais no repertório internacional e um pouco mais no repertório de música gaúcha tradicionalista. Sim. Por Aliás, quê? o seu repertório internacional está fantástico. Muito né? obrigado. Parabéns. Então eu tocava, sempre toquei de tudo, de todos os gêneros. Mas eu achava uma falta, assim, sabe? Então eu projetei um pouco mais o repertório internacional, do rock internacional e do pop internacional também. E a música gaúcha, a música nativa, também o que me levou a trabalhar mais em cima da música gaúcha foi o movimento do agro, né? Então o agronegócio, começou com um contrato e virou 2, virou 3, virou 4, virou 5. Então hoje eu toco muito forte no movimento do agronegócio, tanto quanto as empresas fazem para a divulgação dos seus produtos, quanto nos happy hour delas mesmo, né, que acontece aqui no Hotel Beira Rio, em Recanto Maestro e nos hotéis aqui da cidade. Em vários locais, né? Então você preencheu uma lacuna que você compreendia que estava precisando ser suprida, né? Precisava ser suprida, exatamente isso aí. Os empreendedores do agro, que é um segmento importante para a cadeia produtiva, estão valorizando os artistas da nossa terra. Isso é fantástico, né? Nos traz muita felicidade. Nós temos muitos lançamentos de insumos com base natural. Tanto que eu tô aprendendo, né? De tanto que eu tô tocando nos eventos, né? Então, produtos à base de casca de laranja, produtos à base de casca de limão. Então, eu vi vários lançamentos desse tipo aí. Já está se especializando no segmento. Eu já vou prestando atenção e já vou aprendendo também. Muito bom. A gente aprende, né? Aprende. Bastante coisa nesse mundo. A gente aprende. E o Bloco Cultura também valoriza os artistas da nossa terra, né? Haja vista que você está aqui hoje, né? Mais uma vez, nos trazendo um pouco de leveza, nos trazendo alegria, porque afinal de contas a música nos proporciona isso, nos proporciona momentos inesquecíveis, não é verdade? Com certeza, com certeza. Então agora vamos curtir mais do seu talento musical aqui no programa, porque quem nos assiste, né, com certeza quer ouvir você cantar. Vamos então homenagear. É a vez de relembrar os memoráveis. Vamos lá, né? Vamos de Elvis e de Beatles, né? Isso aí. Recalling a trap
can walk out because I love you too much, baby. What can't you see? What you doing to me? When don't believe in a word I say. We can go on together, but suspicious minds. Now we can build the dreams, suspicious minds. So if you want friend, I know by saying to hello. When there's still suspicious in your eyes. Here we go again. Ask you where I've been. We can these things I hear right. We can go together, but suspicious mind. Now we can build the dreams, suspicious minds. Let us survive. Oh, dry tears from your eyes. Don't let a good feelings die. And honey, no, and I never lied to you. Caught in a trap, I can't walk out because I love you too much, baby. We're caught in a trap, I can't walk out because I love you too much, baby. We're caught in a trap, I can't walk out. I love you too much, baby. Oh yeah, there is some things I think you understand. When there is something I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh please, say to me, I think you understand. Oh please, say to me, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch a feeling happen inside, it's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Oh yeah, there is some things I think you understand. When there is some things I wanna hold your hand. 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 Merecendo muitos aplausos a sua participação aqui no Jornale. Muito obrigada. Eu que agradeço. Grande talento de Joca Farias. Isso aí. Joca, e quais as novidades que seus fãs e as suas fãs podem esperar, além de todo esse repertório aí internacional e direcionado ao agronegócio? Material novo. Está saindo material novo, book novo. Vai sair o book novo de fotos também. Material promocional.
caneca, caneta, cuia, bomba, tudo. Você está investindo permanentemente na sua carreira musical? Sempre eu lidei muito com marketing, sempre. Então, sempre tive adesivo, sempre tive material promocional bem abundante, assim, justamente para fixação de marca, né? Então, para participar, né, dessas promoções, como faz? Basta acessar? Basta acessar o redes sociais? Isso, @joca_farias no Instagram. E automaticamente vai estar junto com o Facebook, né? @JocaFarias no Facebook. E ali, já essa semana, já que vem, já vai ter a promoção ali, já vai ter caixinha de perguntas, já vai ter caixinha de interatividade ali, de interação, já com o material que chegou já. Ótimo! Então você não trouxe aqui, mas você está oferecendo o acesso, né? A correria foi tão grande. Vamos acessar aí os stories de Joca Farias, né? Que estará já participando dessas promoções também, né? Com certeza. Joca, desejo muito sucesso para você, sucesso continuado, né? Que continue encantando os seus fãs, as suas fãs. E vamos encerrar o Giornale de hoje, é claro, com muito mais clássicos internacionais. Então, obrigada pela sua talentosa participação aqui no programa, e o programa está sempre à sua disposição. Muito obrigado, eu que agradeço, tá bom? Vamos lá. Estamos encerrando esta edição do Giornale. Fique agora com mais clássicos internacionais por Joca Farias. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. What to do, get lonely. Nobody by your side. I'll be wrong, how about so long? You know it's just foolish pride, Layla. Got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Try to give you consolation, hope me let you down. Like a fool, I do love you. Turn my upside down, Layla. Got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Let's make best of situations. Keep on fun, go insane. Please don't say we'll never find a way. Tell me all my love is rain, Layla. Got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Você assistiu Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo.